Então, gente, continuando aqui a nossa discussão sobre o histórico aqui dos teóricos acerca da hereditariedade, né? Vamos continuar aqui a nossa leitura. No século XIX, um monge e pesquisador austríaco chamado Gregor Mendel realizou experimentos com plantas de ervilhas e descobriu a existência de fatores que determinavam as características hereditárias. Mendel concluiu que esses fatores eram os responsáveis pela semelhança entre pais e filhos. Gente, esse aqui é o Gregor Mendel, né? Ele era um monge, né? Então ele tanto beirava a religião quanto a própria ciência. Ele uniu, né, esses dois mundos. Graças ao fato dele ser monge, é que ele conseguiu realizar seus estudos, porque a igreja, né, que detinha a maior parte do conhecimento na época. Então, o Mendel, ele, com seus experimentos com a ervilha, né, com a planta da ervilha, ele percebeu que as características eram herdadas de acordo com alguns fatores. Então, existiam esses fatores nos seres vivos, né, no caso aí da ervilha, na ervilha, e que uma geração herdava ou não esses fatores. Ele não compreendia muito bem como seriam esses fatores, ou o que seriam esses fatores, porque na época do Mendel ainda não tinha sido descoberto a estrutura do material genético, não se sabia a natureza do material genético. Então, eles não conheciam o que era o DNA, eles não sabiam o que era um gene e tudo mais. Então, por isso é que ele não compreendeu tão perfeitamente como eram herdados as características baseadas na hereditariedade. Mas ele estava correto, né? Do ponto de vista de que sim, são fatores, né? Os genes, que são transmitidos de uma geração para outra e que por isso que a gente exprime algumas características semelhantes aos de nossos genitores, aos dos nossos pais, tá bom? Então vamos lá. Na época dos estudos de Mendel, os genes e o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, molécula que carrega as características hereditárias, ainda não eram conhecidos. Então, por isso que ele não compreendeu muito bem como seriam esses fatores. Hoje sabemos que os fatores propostos por Mendel consistiam, né, nos genes. No final do mesmo século, os cientistas Johann Friedrich Miescher e Walter Flemming fizeram descobertas importantes para o entendimento da hereditariedade. Miescher, em 1869, encontrou no núcleo das células uma molécula com átomos de fósforo, o que posteriormente ficou conhecido como ácido nucleico. Em 1882, pouco tempo depois, né, o Flemming observou em seus estudos sobre a divisão celular estruturas que ele chamou de cromossomos. Então, se o Gregor Mendel tivesse proposto a sua teoria um tempo depois das descobertas do Miescher e do Flemming, ele teria compreendido melhor como que são herdados esses fatores, né, que são os genes, porque essas descobertas só aconteceram depois da teoria de Mendel. Mas saibam, né, Mendel trouxe muitas contribuições para a área da genética, tanto é que ele é considerado o pai da genética. Tá bom? Após a descoberta dos cromossomos no século XX, os cientistas Theodore Boveri e Walter Sutton desenvolveram a teoria cromossômica, segundo a qual os cromossomos seriam os responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Então, aí já foi se esclarecendo melhor como que acontecia a transmissão das características, como que ocorreria a transmissão, portanto, dos genes, dos fatores lá de Mendel. Essa teoria foi aperfeiçoada pelo pesquisador Thomas Hunt Morgan a partir de 1910 por meio de seus estudos com a Drosophila melanogaster, que é a chamada mosca da fruta, tá? Em que identificou regiões nos cromossomos que seriam responsáveis pelas características hereditárias, e aí sim eram os genes. Então percebam, o Mendel compreendeu melhor o que seria, né, a hereditariedade, que seria, portanto, a passagem, né, destes fatores de uma geração para outra. O Miescher descobriu os ácidos nucleicos, o material genético. O
Fleming trouxe a ideia do cromossomo. O Boveri e o Sutton, eles compreenderam melhor como que acontecia a transmissão dessas características através dos cromossomos. E aí o Morgan, para finalizar a ideia da transmissão de características, ele disse que além de ser transmitida através dos cromossomos, era através de partes específicas desses cromossomos, os quais ele chamou de genes, certo? Então compreendam bem aí como ocorreu a evolução da ideia de hereditariedade, tá? Vamos continuar aqui na página 295, agora falando sobre a organização da informação genética. Temos aqui, ó, todos os seres vivos do nosso planeta, com exceção dos vírus, né? Desde as bactérias até os seres humanos, compartilham da mesma unidade básica formadora, a célula. Então, todos os seres vivos são compostos por células, com exceção dos vírus. Então, nós sabemos, portanto, que será dentro dessa unidade formadora, dessa unidade básica estrutural de todos os seres vivos, que é a célula, é que estará contido esses fatores lá do Mendel, essas características que serão herdadas, que são os genes, tá bom? Dentro das células dos diferentes organismos, existe uma estrutura comum a todas elas, né? Então, todo tipo de célula, seja ela procarionte, seja ela eucarionte, responsável por armazenar e transmitir a informação genética para a próxima geração. Esse seria, né, o material genético. Então, a estrutura responsável por armazenar e transmitir a informação genética é o material genético que está presente em todas as células, independentemente dela ser uma célula procarionte ou dela ser uma célula eucarionte. Todas as células possuem material genético, porque é através deste material genético que as características são transmitidas de geração para geração. O material genético de todos os seres vivos, inclusive o nosso, é constituído por um tipo de ácido nucleico, como já suspeitava o Michel lá em 1869. Esse ácido nucleico, né, que tem lá fósforo na sua composição, como o Michel descobriu, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA. Detalhe, o DNA, ele existe na maioria das células, né, dos seres vivos, mas existem alguns seres vivos que não vão apresentar necessariamente como ácido nucleico, como material genético, o DNA, tá bom? A estrutura dessa molécula foi explicada em 1953 pelos pesquisadores James Watson e Francis Crick, com base em seus estudos e com a ajuda de pesquisadores como Rosalind Franklin, Maurice Wilkins e Linus Pauling. Então, tá vendo? Lembra lá do diagrama de Pauling? O Pauling foi auxiliar aqui, né, na descoberta da estrutura química, da composição química da molécula do DNA, tá bom? Então, a estrutura do próprio DNA, né, composição química dela, a descoberta é atribuída ao James Watson e ao Francis Crick, tá bom? Estrutura do DNA, estrutura de dupla hélice, composto por bases nitrogenadas e etc., como a gente verá mais à frente nas nossas próximas aulas. Dentro das células, as moléculas de DNA se associam a proteínas chamadas histonas, formando a famosa cromatina. Então, tá aí, ó, DNA enrolado nessa proteína chamada de histona é a cromatina. Quando vai se dividir, a célula condensa sua cromatina. Então, além de enrolar o DNA na cromatina, na histona, formando a cromatina, quando a célula vai se dividir, né, ela precisa duplicar o seu material genético. Então, o material genético que já é bem grande para ser comportado dentro do núcleo de uma célula, né, por isso que ele está lá enrolado nas histonas, formando a cromatina. Imagina quando eu tenho que duplicar esse material genético,
né? Então ele tem que ficar ainda mais condensado. E quando ele se condensa ainda mais, né, no momento que vai se dividir, é que ele é chamado de cromossomo, tá bom? Tá aí, ó. Quando vai se dividir, a célula condensa sua cromatina, torna ela mais compacta, né? Deixando aí a molécula do DNA mais compacta e mais curta. Nesse estágio, a cromatina passa a ser denominada de cromossomo. Portanto, um cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA em um estado diferente, condensado e muito compactado, tá bom? É o que essa figura aqui do livro de vocês está mostrando. Então, aqui nós temos a célula. No interior da célula, nós temos a região onde está localizado o material genético, o DNA, que é o núcleo. Dentro do núcleo, nós vemos aqui, no caso, como apresentam cromossomos, o material genético duplicado, quer dizer que essa célula está prestes a se dividir. Esse cromossomo extremamente condensado, né, material genético extremamente condensado, DNA extremamente compactado, a gente se desenrolasse, a gente veria aqui a cromatina, né? Seria aqui a cromatina, que nada mais é do que a molécula do DNA, que é esse fiozinho azul enrolado nessas proteínas, que são as histonas, tá bom? Então tá mostrando aqui o cromossomo, a cromatina, né, com as suas histonas e o próprio material genético, que é o DNA. Nos cromossomos encontramos os genes. O que são os genes? É um pedaço do cromossomo, um pedaço do material genético que carrega uma determinada característica. Então, se eu pegar o DNA, eu vou ver, né? Quando eu sequencio o DNA, que eu pego a sequência desse DNA, eu vou ver que tem partes, pedaços do DNA que não geram nenhuma característica, mas tem outras partes, outros pedaços desse material genético que dão origem às características do indivíduo. Que características, tia? Cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, se ele vai ter deficiência em produzir insulina ou não. Enfim, as características do indivíduo como um todo, não apenas as externas e visíveis, mas do corpo inteiro, certo? Então, esses trechos de DNA, de material genético, que são responsáveis por dar origem a uma característica do indivíduo, é que a gente chama de gene, tá bom? Então, tá aqui, ó, trechos da molécula de DNA responsáveis por determinar uma ou mais características genéticas, são os genes. Isso você também deve grifar aí no livro de vocês, tá? É por meio dos genes contidos nos cromossomos que as características hereditárias são passadas de uma geração para outra. Então, quando a célula vai se dividir, por exemplo, para formar um gameta, né? Quando a célula forma um gameta, ela passa esses genes para o gameta. E esse gameta, por exemplo, o espermatozoide do homem, vai carregar essas características, que vai se fundir com as características da mãe, certo? Vai haver uma mistura desses genes, dessas características, para dar origem ao indivíduo, dar origem a você. Por isso é que você herda, portanto, as características do seu pai e da sua mãe, tá bom? Então tá aí, é por meio dos genes contidos nos cromossomos que as características hereditárias são passadas de uma geração para outra. Em outras palavras, o DNA é o responsável pela transmissão de caracteres hereditários, tá? Nós vamos parar aqui a nossa aula por hoje. Na próxima aula a gente vai ver aí algumas outras definições acerca da genética, como o que é o cariótipo.